Olha quem tava sumida do YouTube e resolveu aparecer. Fui engolida ali pela rotina de produto que todo mundo sabe que é super corrida. Mas voltei aqui pra gravar mais vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou gravar um assunto que foi pedido por vocês lá no Instagram, que é o detalhamento dos meus processos seletivos de produto. Então, todos os detalhes dos processos seletivos de produto que eu já participei. Bom, acho importante começar explicando que eu não sou a pessoa mais experiente de processos seletivos. Eu não participei assim de 1 milhão de processos seletivos. Eu participei de 3 processos seletivos e eu passei nos 3. E hoje eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles, tá? Então, o primeiro contexto que vocês têm que ter é que eu vim de arquitetura, eu sou formada em arquitetura e eu nunca fui chamada para processo seletivo pelo meu currículo. Então, o que isso significa? Especialmente porque eu mandei currículos bem no comecinho da minha transição de carreira, tá? Depois que eu fiz a transição de carreira, eu nunca mais mandei currículo. Mas bem no comecinho da minha transição de carreira, eu tinha um currículo muito fraco, especialmente porque eu não tinha experiência, então era fácil uma pessoa com experiência me desbancar no processo seletivo. E 2, eu não explicava direito as minhas ações, então eu não sabia transcrever ali as minhas experiências de arquitetura ou as minhas experiências da faculdade, porque eu participei de empresa júnior e isso me deu assim um boom muito importante na minha carreira de produto. Eu não sabia transcrever essas experiências pro meu currículo de produto, tá? Então eu nunca fui chamada para processo seletivo durante esse período de transição de carreira enviando o currículo. Pode ser que você seja, gente, é muito importante que você continue enviando currículo, é só que eu não fui chamada, tá? Como que eu consegui a meu primeiro processo seletivo, minhas primeiras entrevistas de produto? Bom, eu vi um post no LinkedIn falando que havia uma vaga para pessoas que estavam em início de carreira. Na época, a vaga não era de Product Management, a vaga era de analista de produto. E aí eu fui falar com uma pessoa que tinha colocado a vaga, falando que eu tinha interesse, expliquei, fiz um storytelling bem bacana sobre a minha história ali, expliquei o meu contexto, de onde eu vim e por que eu achava que eu tinha match com a vaga da empresa. É claro que eu sempre dou um Google antes na empresa para entender o contexto da empresa, tá? Isso é muito importante se você vai participar de qualquer processo seletivo, que vocês entendam o que é a empresa, sobre o que é, como que tá hoje a estrutura ali, investigue o máximo possível que vocês puderem, tá? Então, agora eu vou começar falando do meu primeiro processo seletivo. Bom, depois que eu mandei a mensagem no LinkedIn, a pessoa me retornou perguntando se a gente poderia marcar uma chamada, uma ligação, que ela queria bater um papo e entender se eu era uma candidata potencial para aquela vaga. E aí, acho que foi no dia seguinte, já me ligou, e aí a gente conversou, expliquei um pouquinho da minha história, falei ali um pouquinho do contexto que eu tava, ela me fez algumas perguntas sobre a minha trajetória, então eu contei que eu vim de arquitetura, o porquê que eu queria entrar em produto. Importante, tá? Você precisa saber isso, você precisa saber o porquê que você quer entrar em produto. Eu sei que tem salários, tem condições boas, mas tem que ser mais do que isso, porque não é só produto que tem salários e condições boas de trabalho, né? Tem outras áreas dentro de tecnologia mesmo que tem isso. Então, por que você quer entrar em produto? Então, eu expliquei o porquê que eu queria entrar em produto e aí ele me colocou no processo seletivo. Então, como é que foi? O RH entrou em contato comigo logo em seguida e já marcou a primeira entrevista do RH, tá? Então, eu já fui para essa primeira entrevista do RH. Eu tava bem nervosa, normal, era a minha primeira entrevista de produto. E eu lembro que tinham mais 3 pessoas na sala do Zoom, foi remota e tinham mais 3 pessoas candidatas à mesma vaga que eu tava concorrendo, tá? E eu lembro que na época eu fiquei assim insegura, porque eram 3 pessoas, uma com um currículo super forte, assim, voluntária não sei na onde, com histórico bacana, que vinha de um mercado X, que já tinha ali um currículo extenso, comparado ao meu, que não tinha tanta experiência. Outra que já vinha de uma área biotécnica, então já vinha da área da saúde ali, então eu não tinha isso, e a empresa era uma empresa de saúde, e aí já, né, poderia ter um vínculo melhor do que o meu, que não tinha nada relacionado à saúde. E a terceira pessoa, eu não me lembro muito bem. Ah, sim, já trabalhava na área, lembrei. A pessoa já trabalhava na área em uma outra empresa e queria mudar. E eu lembro até dessa pessoa comentando do tipo assim, eu moro do lado do escritório, sabe? E tipo assim, gente, eu não tinha nada disso, né? Então,
fui lá com a minha cara e com a coragem. E aí eu lembro que nesse processo seletivo, uma das coisas que me chamou bastante atenção era o nervosismo das pessoas. Então todas as pessoas estavam muito nervosas. E o nervosismo faz com que a gente cometa alguns deslizes, tá? Então é muito fácil a gente analisar o desempenho de outra pessoa, né? Não o nosso, mas eu lembro de algumas coisas que me chamaram a atenção e que fizeram com que eu melhorasse nos posteriores processos seletivos. Confiança. Confiança na voz, ou seja, falar abertamente, falar amplamente, né? Se comunicar bem, ter um bom tom de voz, ter uma boa articulação nas palavras é muito importante para um processo seletivo, porque isso mostra confiança, faz com que a outra pessoa confie em você, saiba que você tem as habilidades necessárias para aquela vaga, sabe? Então confiança é muito importante, porque vocês viram que todas essas pessoas já tinham alguma experiência ou algum vínculo que poderiam ser vantagem para a vaga. E eu não tinha, mas eu tinha comunicação, que eu sei que é um ponto forte meu. Então, se você já sabe, pratica mais. Se você não sabe se a comunicação é um ponto tão forte, pratica bastante, sabe? Então, alguns deslizes que eu vi as pessoas cometendo e que ao meu ver, são deslizes, né? Então, tipo, foi uma entrevista bem tradicional de RH. Uma das coisas que ela perguntou foi assim, me fala um defeito seu. E assim, todo mundo, menos eu, falou perfeccionismo. Gente, perfeccionismo é uma coisa que dá até urticária, entendeu? Porque perfeccionismo normalmente dá a sensação de que a pessoa não tá querendo falar um defeito seu, mas sim colocar, tipo, meu defeito é que eu gosto de tudo perfeito demais. E a gente sabe que não é isso, tá? Perfeccionistas tendem a ser procrastinadores e também, às vezes, frustrados com a entrega, porque eles não conseguem alcançar um nível de perfeição que eles gostariam com aquilo, sabe? Então, tomar cuidado com esse tipo de afirmação. Eu não me lembro o que eu falei, eu acho que eu falei, eu sou uma pessoa ansiosa, eu acho que a saúde mental, especialmente na pandemia do Brasil, do mundo inteiro, ficou prejudicada, e é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar, tratando, aí já tratando com terapia, que tem me ajudado muito. Então, já falei que eu tinha, sim, esse defeito, que é um defeito que muita gente tem, mas que eu já tava procurando tratar. Outro ponto, aí perguntaram o oposto, né? Perguntaram, qual que é um ponto positivo? E aí eu lembro que todo mundo falou que era comunicação, gente, menos eu. E a comunicação, pra mim, ela é uma habilidade que transcende. Então, assim, se você é boa de comunicação, isso vai aparecer todo momento. Porque a comunicação, ela é minimamente o que sai da sua boca. É como você se porta, como você aborda certo assunto, como você traz aquele assunto. E aí eu lembro que eu falei que eu era muito determinada, que eu entendia o que eu queria chegar e o que eu precisava fazer pra chegar naquilo, e eu me esforçava pra chegar. Então foram dois pontos que me marcaram bastante. Foi uma reunião, assim, uma entrevista bem tradicional RH. Não tive mais uma entrevista assim, desse nível, tá? De RH, foi só nessa empresa. Mas esses são pontos legais pra gente ficar ligado, assim, sabe? Porque é o pensamento bem rápido. Porque essas coisas podem pegar a gente meio despreparado e no nervosismo a gente acaba se complicando ali. Após essa entrevista do RH, então eu passei, foi feito aí um crivo, né? Essas pessoas eu não sei quantas dessas pessoas, né? Eram 4 comigo, quantas dessas pessoas passaram pro último nível, que foi uma conversa com o meu gestor e com o time. Na verdade, assim, era com o time de produto, tinha mais uma pessoa de produto, só que ela não pôde participar, então pra mim foi só com o gestor. Eu não sei se a outra pessoa também fez só com o gestor ou fez com o time, tá? E aí, o que foi essa pergunta? Ele veio me questionar algumas coisas sobre o que eu tinha conhecimento relacionados a produto, onde que eu enxergava o produto nas minhas atuações anteriores. Então, o produto, por ser algo muitas vezes intangente, as pessoas têm dificuldade de colocar em coisas do nosso cotidiano, sabe? Em trazer isso para uma coisa tangente ali, para trazer isso para uma coisa real do dia a dia, como que a gente aplica produto, qual que é o pensamento de produto. E eu acho que o pensamento de produto, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao tempo, mas que ele é extremamente importante, porque muitas pessoas têm às vezes um pensamento de projeto ou voltado para uma outra área, e o pensamento de produto, ele é um pensamento muito específico.
E aí ele me fez algumas perguntas ali sobre isso, me perguntou também sobre metodologias ágeis, e eu lembro que na época, gente, eu não sabia nada sobre metodologias ágeis, porque eu tinha priorizado estudar outras coisas de produto. E aí, olha só a minha sacada, hein? A hora que ele me perguntou isso, eu falei assim, poxa, é algo que eu quero muito aprender. Inclusive, eu vi no seu LinkedIn que você sabe muito sobre metodologias ágeis. Seria uma honra pra mim aprender com você sobre isso. Então eu não falei pra ele assim, ó, não sei, ficou ali implícito que eu não sabia, mas eu não precisei falar pra ele, ai, não sei nada, porque eu realmente não sabia nada, tá? Mas tudo bem. E aí esse foi meu primeiro processo seletivo, era pra analista de produto júnior, então era a primeira vaga, já era uma vaga desenhada pra uma pessoa entrante na área, então eles não estavam esperando, assim, um mega conhecimento sobre tudo, tá? E eu passei nessa vaga, a resposta veio. E aí vem só o meu segundo processo seletivo, que aconteceu no mesmo período, porque quando eu me candidatei pra essa vaga, demoraram um pouquinho pra me dar a resposta, e eu me candidatei pra uma outra vaga que eu também fui chamada pro processo seletivo, que também foi pelo LinkedIn, tá? Vou explicar um pouco mais sobre esse segundo processo seletivo. Bom, agora sobre o meu segundo processo seletivo, que foi para uma empresa de cursos, né, para uma empresa de cursos de Product Management, inclusive, e o cargo também era o mesmo do primeiro processo seletivo, que era analista de produto, não era Product Manager. E aí eu me candidatei, também vi a vaga no LinkedIn, me candidatei, e aí começou o processo seletivo. Esse foi um dos processos seletivos, assim, mais doidos, difíceis e etc. que eu participei, eu vou explicar o porquê. Logo na primeira entrevista, eu tive uma entrevista com uma das pessoas que tocava essa área que eu ia entrar, e foi assim, uma entrevista que me deixou muito nervosa, mas que deu tudo certo, que foi o seguinte, ela me explicou um pouquinho sobre o contexto da vaga, e logo ela me falou assim, eu vou fazer algumas perguntas, tipo bate-bola, e você vai me respondendo. Aí eu, beleza. E aí ela começou a me dar alguns cenários. Por exemplo, se você fosse avaliar umas métricas dentro desse cenário, quais métricas você analisaria? E aí eu lembro que nessa eu fiquei meio assim, né? Deu uma congelada. E aí eu peguei e falei pra ela assim, olha, como a gente acabou de começar, será que a gente não pode seguir pra próxima pergunta e a gente retorna pra essa aqui quando eu pegar um pouquinho mais de contexto? Acho que pode ficar um pouco mais claro pra mim. Eu falei isso, né? E aí a gente seguiu para as próximas perguntas, e com as próximas perguntas eu consegui coletar alguns insights que me ajudaram a responder essa pergunta que eu tinha travado, tá? Então foi assim, me dando vários cenários, se o usuário X e acontece Y, o que você faria? Qual decisão você tomaria? Então foi assim, foi a entrevista, sei lá, mais doida que eu já tive, e eu respondi tudo, e ao final aí eu fiz questão de perguntar pra ela assim, bom, eu gostaria de saber qual que é o seu feedback, porque eu achei bem interessante o seu método de entrevista, e seria muito bom pra mim ter um feedback do meu desempenho, ou do que eu posso melhorar e estudar mais pra na próxima vez eu ter também as respostas até melhor. E aí ela me falou assim, se você vai estudar sobre métricas, se você vai falar sobre métricas, que foi a pergunta que eu travei, assim, deu uma vacilada, que na época eu também não sabia muito. Ela falou, estuda sobre as métricas piratas, porque a gente tá falando desse contexto aqui, e aí pode te ajudar bem fácil, o funil e tal. Então, assim, ela já me deu algumas dicas que me ajudaram depois, posteriormente, na minha carreira. Feita essa entrevista, eu passei nessa etapa, e aí me mandaram um case pra eu resolver. E aí eu comecei a resolver esse case, e na metade da resolução desse case, eu recebi o sim do meu primeiro processo seletivo. E aí o que eu fiz? Poxa, eu já tinha conseguido o meu sim, o tão sonhado primeiro sim pra entrar na área, de uma área legal, de uma empresa massa que eu já tava, e eu não queria, gastar o tempo das pessoas do segundo processo seletivo se eu já sabia que eu ia ficar na primeira empresa. E aí eu mandei mensagem pra esse segundo processo seletivo falando, olha, muito obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, por vocês terem me escolhido para participar do processo seletivo, mas eu já recebi uma resposta positiva de outro processo seletivo, e para que vocês não tenham retrabalho, eu gostaria de informar que eu estou encerrando o nosso processo seletivo por aqui. E aí eles me retornaram um e-mail falando assim, Dani,
calma, eu acho que eles estavam um pouco interessados, né, na conversa. Você vê quando você é sincera e você consegue trabalhar ali, isso estimula também a galera a entender que você é uma pessoa proativa, que você vai atrás das soluções, etc, né. E aí mandaram e-mail e falaram assim: Dani, calma, a gente gostaria de te colocar para conversar com o nosso CEO, para você entender aqui um pouco do contexto. Quem sabe você, finalizando o seu processo seletivo aqui, você não consegue ver na balança aí quais das duas propostas valem mais, né, qual você escolhe. Aí eu, beleza, então vamos nessa. E aí eu marquei essa reunião com o CEO. Nesse meio tempo eu fiz o case. Olha, surpresa, no case, eu não sei se foi o meu case que inspirou alguma solução que eles implantaram depois, tá? Foi sobre o que eu falei, ou se era já algo que eles já tinham no roadmap, eles já tinham mapeado, eles iam fazer. E aí o meu case só, tipo, meio que mostrou uma das coisas que eles já tinham mapeado, sabe? Então, mas depois isso aconteceu e eu achei muito legal, foi meio que implantado a solução que eu trouxe dentro do case, que era voltado para um problema que eles tinham dentro da empresa, tá? Então eu vou dizer que eu fui bem no case, tá, gente? Eu acho que eu fui bem no case. E aí eu conversei com o CEO que me falou dos planos futuros da empresa, o que eles viam, por que eu me encaixava e etc. E após essa entrevista, que foi a minha segunda entrevista, mais o case nesse processo seletivo, eu tive mais uma quarta entrevista que foi com outro sócio, mais uma das funcionárias que atuava ali. E olha só que legal, eles já sabiam do meu contexto de arquitetura, de onde eu tinha vindo, e eles trouxeram pra mim problemas que eu poderia solucionar, né, pra entender a minha linha de pensamento, como que eu penso em solucionar problemas dentro da arquitetura. Então, por exemplo, para vocês entenderem, um dos pensamentos mais importantes de produto é a gente conseguir fasear as coisas. Então, fatiar mesmo. Você vai pegar um pão desse tamanho e você vai fatiar em várias fatiazinhas. Porque primeiro você vai entregar essa, depois você vai entregar aquela. Como que isso é importante? E eu trabalhei com gestão de obra, gente. Então eu sei passo a passo como fatiar uma obra e saber o que vem primeiro, o que vem depois, o que precisa estar pronto para essa outra parte aqui entrar. Então, os problemas que ele me trouxe nessa última entrevista foi relacionado à arquitetura e com um viés de negócio, tá? Então, me perguntando assim, se eu tivesse querendo abrir um estacionamento, eu não me lembro direito, mas se eu quisesse abrir um estacionamento num bairro XPTO, que tinha uma abundância de estudantes, o que você faria primeiro para investigar a necessidade, etc, né? Então, com quem que você falaria? Como que você resolveria esse problema se eu quisesse investir num estacionamento? E aí eu fui pegando a minha linha de raciocínio de arquitetura e trazendo para produto para solucionar aquilo. E aí essa foi a última entrevista. Então eu tive 3 entrevistas nesse segundo processo seletivo e um case. E eu passei nesse processo seletivo também. Quando eu passei nesse processo seletivo, eu comparei, eu já estava trabalhando na primeira empresa, já tinha umas 2 ou 3 semanas. Eu comparei as 2 vagas. E aí eu lembro que eu chamei o meu primeiro chefe e falei assim, olha, eu recebi uma proposta e eu gostaria de saber como que você tem visto o meu desempenho aqui dentro da empresa, assim, você acha que eu tô me adaptando? Você acha que eu tô indo bem? Eu gostaria de entender como que você acha que eu tô me portando. As 2 propostas eram muito próximas, tá? Tanto de valor quanto de benefícios, etc. O que me convenceu a ficar na primeira empresa eram os desafios que eu tinha naquela empresa. Então, eu criei para Product Management e eu via que aqui nessa primeira empresa eu tinha mais oportunidade disso acontecer mais rápido do que na segunda. Então, eu fui pesando ali os prós e contras de cada um dos processos seletivos e escolhi ficar na primeira empresa. Fun fact, inclusive, foi nessa primeira empresa que eu montei o Instagram, a Garota de Produto, para poder documentar a minha jornada. E na época não tinha muito, gente, não faz assim um horror de tempo, mas não tinha tanto conteúdo, assim, não tinha tanta gente falando de produto. Depois teve um boom maçante, mas não tinha tanta gente. Então eu queria documentar a minha jornada e trazer a minha visão. Porque eu tenho um tipo de visão, eu tenho um tipo de história, eu tenho um tipo de estilo, eu gosto de falar de um tipo de jeito. Então eu queria trazer essa minha visão que eu sentia falta, justamente porque eu via muita gente, homens brancos, falando sério sobre coisas que eu ainda não tinha
me identificado, sabe? Então eu queria gerar essa conexão com as pessoas e foi super legal, me ajudou demais, aprendi muito. E aí, vamos para o meu terceiro processo seletivo e como que ele surgiu na minha vida. Então estava eu um belo dia, super feliz da minha empresa, adorava trabalhar nessa primeira empresa que eu trabalhei, foi muito legal, meu gestor assim, ó, incrível, me apoiava em tudo, cara, eu tive muita sorte, então foi muito bacana, não tava enviando currículo nem nada do tipo, e aí eu recebo uma mensagem, foi no meu Instagram, sobre um head de produto da empresa que eu atuo atualmente, falando, olha, eu recebi o seu currículo através do programa Impacto, que foi um programa de bolsas de estudos que eu participei na minha transição de carreira, que tinha conexão com algumas das empresas, e aí, só que eu nem pensei que isso fosse acontecer, eles mandaram meu currículo para essa empresa que eu atuo hoje. E aí eles mandaram e já viram meu currículo ali. Essa pessoa que me abordou no Instagram já conhecia ali meu trabalho, eu já estava mostrando o meu trabalho, falando um pouco sobre ele, tendo a minha narrativa, né, tomando conta da minha narrativa para mostrar os meus aprendizados sobre o produto. E aí ele falou assim, ó, recebeu o seu currículo e eu gostaria de saber se você tem interesse em participar da empresa que você tá agora, né? Não vou falar o nome de empresas aqui, mas da empresa X. E se a gente poderia te colocar nos processos seletivos pra você conhecer um pouco mais sobre a vaga. Daí eu falei assim, nossa, minha cabeça ficou assim, porque é uma empresa que eu tinha muita vontade de trabalhar, é uma empresa que é reconhecida, é uma empresa que tem oportunidade de você trabalhar com times do exterior, e enfim. E aí eu lembro que quando isso aconteceu, eu já fiquei assim, tenho duas grandes oportunidades na mão. E aí a primeira pessoa entrou em contato comigo, que foi a pessoa que cuidou desse primeiro contato com o processo seletivo dessa empresa, me explicou sobre a vaga, me explicou quais eram as atribuições, como é que funcionava, qual que era a faixa salarial que ele conseguiria chegar, etc. E aí perguntou se eu tinha interesse em seguir com o processo seletivo, eu disse que sim. Vai que, né, gente, queria ver. E aí começou uma maratona de entrevistas. Então, apesar do meu segundo processo seletivo ter sido o mais complicado, assim, o mais doido, porque teve muitas perguntas de cenários que, me botavam na parede mesmo, o meu último processo seletivo foi o mais extenso. Então, a primeira entrevista que eu tive foi essa, com o pessoal que me mostrou como era a vaga, se eu tinha interesse em seguir. Aí eu tive uma segunda entrevista que foi em inglês, que era pra analisar, pra avaliar o meu domínio sobre o idioma. E eu tava super nervosa, porque eu falo inglês, só que o meu inglês, ele não é perfeito, assim, sabe? A gente sempre fica na insegurança de como vai ser, não sei o que. E aí eu lembro que, olha só, dicas se você vai fazer entrevista em inglês. Primeiro, treina, beleza. Segundo, escreve sua história em português, traduz, lê, relê. E aí foi no Zoom, eu deixei em segundo plano o meu texto, e aí quando eu esquecia de alguma coisa eu ia lá e lia. E é basicamente o mesmo pitch sobre a minha carreira que eu faço em português. Então eu tenho ele gravado na minha cabeça em português e inglês. E aí eu lembro que na entrevista eu tava super insegura. Essa foi uma das entrevistas que eu me senti mais insegura. Porque eu falei assim, se a mulher já me perguntou um monte de coisa de produto, na outra, essa aqui vai me perguntar de produto em inglês ainda, eu vou ter que responder? Fiquei assim super nervosa. E aí, no final da entrevista ela me falou assim, nossa, você fala super bem. Pode ficar tranquila que você vai, né, não tem nenhum problema. E aí, essa entrevista era pra dividir se eu tinha habilidades pra ir pro mercado local, que é o mercado brasileiro, português, né? Ou se eu tinha habilidades pra trabalhar em outros mercados, que nós chamamos de mercado distribuído, que aí pode ir pra diversos outros países e tem um leque um pouco maior de portfólio de cliente que você pode pegar, né? E aí eu fui designada pra ir pro mercado distribuído. Aí, depois dessa entrevista de inglês, eu tive uma entrevista técnica. E aí eu tive uma entrevista técnica, eu falei assim, ai meu Deus do céu, vamos lá. E aí nessa entrevista técnica, o que me perguntaram? Eu não me lembro tanto, mas eu vou falar um pouco do que eu lembro. Me perguntaram assim, como que eu comunicava com o time, se eu usava algum material, se eu usava algum framework, o que eu usava para me comunicar com o time. Me perguntaram um pouco sobre roadmap, release planning, como que eu fazia isso, como que eu fazia para organizar e mostrar as demandas, como que eu fazia para priorizar as coisas.
Foi basicamente sobre isso, e assim, eu tive uma conexão surreal com a entrevistadora. A gente virou super amigas depois, e inclusive ela começou a utilizar alguns materiais que eu usava pra me organizar. Então foi super bacana. Então essa foi a terceira entrevista dessa empresa. Aí eu tive a entrevista de cultura também, que era pra entender se eu tinha um match com a cultura da empresa. E essa é uma das entrevistas mais importantes da empresa que eu tô hoje, porque eles levam a cultura muito a sério. Então se você é uma pessoa que você tem possibilidade, você tem um perfil que vai aprender, se desenvolver e aceitar a cultura da empresa, é um perfil bom. Agora, se você tem um perfil que vai muito em conflito com as pessoas, que você pode gerar muito desconforto com as pessoas, provavelmente você não tem um fit cultural com aquela empresa. E tá tudo bem, tá, gente? Tipo assim, você não vai ter fit cultural com um monte de empresa, assim como eu também não vou ter. E aí depois da entrevista de cultura eu tive a última entrevista, que foi a entrevista que eu mostrei, eu não me lembro qual foi o título da entrevista, mas era uma entrevista pra eu apresentar um pouco do meu histórico, né? E aí eu montei uma apresentação, vou deixar aqui na tela a capinha da apresentação pra vocês verem, mas basicamente eu montei uma apresentação trazendo o que eu já tinha trabalhado em produto, trouxe umas fotos da primeira empresa e trouxe algumas métricas. Então, tipo, eu trabalhei num produto X de recepção, que melhorou em 70% o tempo de espera dos pacientes, Então eu trouxe algumas métricas ali pra embasar que eu realmente tinha atuado com o produto e que a gente estava gerando impacto e não só construindo coisas por construir. Trouxe isso e também trouxe algumas coisas do meu histórico de arquitetura. Então na faculdade eu participei de uma empresa júnior, e lá eu cheguei a fazer alguns eventos gigantes sobre arquitetura, sobre negócio e etc, sobre design de serviço. E eu tenho fotos, por isso que eu falo, documentem a jornada de vocês. Tenho fotos, deu assim no meio de uma galera. Então, olha que legal o impacto, né, que você pode gerar com coisas que você faz. Às vezes a gente não acha que a gente faz nada demais, mas sim, gente. Se você participa de eventos, é uma coisa que você pode colocar na sua jornada. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Mas eu fiz isso, montei ali uma apresentação e apresentei pro pessoal. E aí fiquei aguardando a resposta desse processo seletivo. Passei no processo seletivo. E aí chegou na época de falar pra minha primeira empresa lá, né, da empresa que eu tinha passado, que eu ia mudar de emprego. E aí, quando eu falei isso, o meu antigo chefe, tipo, poxa, não sei, você tá indo tão bem, não sei o quê. E eu fui tão bem acolhida nessa primeira empresa que ele até me perguntou assim, tipo, você não quer me passar qual o valor da proposta pra gente cobrir aqui o valor da proposta? Porque você pode ir pra uma outra squad, você, sabe, tentou me oferecer coisas que ele podia ali. E aí eu falei que pra mim, o porquê que eu queria ir pra essa empresa que eu tô agora é o portfólio, né? O portfólio da empresa, o nome da empresa, as experiências que eu ia poder ter contato, eu poder ter contato com empresas do exterior e trabalhar com produtos gigantescos do exterior, que a minha primeira empresa não me proporcionava isso. E ele super entendeu, e aí eu saí de lá com portas abertas. Então eu saí dos 3 processos seletivos com portas abertas, o que foi muito legal. Aliás, nesse terceiro eu ainda tô, né? Mas funcionou basicamente assim. Então, pra vocês terem uma ideia de como é bem extenso normalmente o processo seletivo de produto, e eu sei que tem processos que são até mais extensos, e assim, um puro caos. Bom, pra resumir, eu tive o primeiro processo seletivo com 3 entrevistas, o segundo processo seletivo com 4 entrevistas e case, e o terceiro processo seletivo com 5 entrevistas. Então assim, gente, é bem denso, mas não desistam, porque eu sei que a vaga de vocês vai chegar. Cada vez que você receber um não ali, vai melhorando o seu currículo, vai procurando contato, participa de eventos, bola realmente ali uma estratégia para você poder conseguir a sua vaga. E hoje eu trabalho como Product Manager, então eu iniciei ali como analista de produto, consegui ser promovida, né, chegar na parte de Product Manager, e sou bastante feliz com a escolha que eu fiz, sou muito realizada hoje. É perrengue demais, gente, é demais. Não acreditem que não é, tá? Tipo assim, seria uma ilusão achar que é um trabalho fácil pra ganhar bem, pra ter uma estabilidade, pra trabalhar em empresas boas. Não é. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que pra mim é muito recompensador. Então se você tá nessa jornada, gente, não desistam, vocês vão chegar lá.
fiquem tranquilos e ralem, porque eu sei que esse processo aí, ele é um processo que mexe muito com a gente, então se cuidem, viu? E não esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu tô aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos você ser notificado. Você pode me seguir também no Instagram, eu sou muito ativa lá, @garota_de_produto. E no LinkedIn você me encontra como Dani Lopes. Até mais, tchau!